Eu fui a irmã que sempre sobrou. Eu descobri que era a filha extra no dia em que minha mãe disse que eu precisava entender que meu irmão precisava mais. Eu tinha 9 anos, e aquela frase virou a explicação oficial para tudo. Meu irmão sempre precisou mais. Se ele tirava nota baixa, era porque estava passando por uma fase difícil. Se eu tirava nota alta, era obrigação. Se ele gritava, era temperamento forte. Se eu respondia, era desrespeito. Eu cresci aprendendo que minhas necessidades eram opcionais. Não porque ninguém me amasse, mas porque o amor era distribuído de acordo com urgência. E, aparentemente, eu nunca era urgente. Meu irmão era intenso, explosivo, cheio de crises. Eu era calma, organizada, responsável. E isso virou armadilha. Porque quando você demonstra maturidade cedo demais, as pessoas param de verificar se você está bem. Ela se vira. Ela entende. Ela é forte. Eu virei a filha forte. A que não dava trabalho. A que não criava drama. A que ajudava a mãe quando o irmão quebrava a casa em um acesso de raiva. Eu segurava a porta enquanto ele gritava. Eu limpava o que ele jogava no chão. Eu ouvia minha mãe chorar dizendo que estava cansada. E eu absorvia tudo em silêncio, porque ele precisava mais. Essa frase me acompanhou na infância inteira. Se havia dinheiro para um curso, era para ele. Se havia paciência para uma conversa longa, era para ele. Se havia energia emocional disponível, era para ele. Eu recebia o que sobrava. E no começo eu não percebia que era sobra. Eu achava que estava sendo madura. Achava que estava ajudando. Achava que estava sendo a filha boa. Até o dia em que eu precisei. Eu tinha 12 anos quando comecei a sofrer bullying na escola. Eu não contei de imediato. Esperei melhorar sozinho. Esperei ser forte o suficiente para não precisar incomodar ninguém. Mas teve um dia que eu cheguei em casa tremendo. Eu tentei falar. Minha mãe estava exausta depois de um surto do meu irmão. A casa estava em silêncio pesado. Eu sentei na cozinha e disse que não estava bem. Ela me olhou, suspirou e respondeu: "Filha, agora não. Seu irmão está pior. Você sabe que ele precisa mais." E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, foi entendimento. Eu não era prioridade. Eu era apoio emocional auxiliar. Se eu estivesse bem, o sistema funcionava. Se eu quebrasse também, não havia estrutura para sustentar. Então eu aprendi a não quebrar na frente deles. Aprendi a resolver sozinha. Aprendi a não pedir. Aprendi a não competir por atenção. Mas existe um custo silencioso em sempre ser a forte. Porque quando você nunca é vista como vulnerável, você começa a acreditar que sua dor realmente é menor. E eu cresci acreditando que sentir demais era egoísmo. Afinal, ele sempre precisava mais. Depois daquele dia na cozinha, eu parei de tentar. Não de viver. Não de estudar. Não de sorrir. Eu parei de tentar ser vista. O bullying continuou por meses. Eu acordava com dor de estômago, inventava desculpas para faltar, me encolhia nos corredores da escola. Mas em casa, eu era funcional. Arrumava meu quarto, fazia lição, ajudava no jantar. Meu irmão tinha explosões frequentes, portas batendo, objetos quebrando, gritos que atravessavam paredes. E cada crise dele reforçava a narrativa. Ele precisa mais. Eu comecei a associar amor com intensidade. Se você grita, você é ouvido. Se você quebra, alguém corre. Se você colapsa, você importa. Mas eu não sabia colapsar. Eu sabia engolir. E isso virou padrão. Na adolescência, enquanto meu irmão acumulava diagnósticos, consultas e atenção constante, eu acumulava silêncio. Minhas conquistas eram celebradas rápido. Parabéns. Sabia que você ia conseguir. Sem festa, sem grande entusiasmo. Era esperado. Eu era a filha previsível. E previsibilidade não gera preocupação. Mas dentro de mim havia uma pergunta crescendo. Se eu começasse a dar problema, alguém perceberia? Eu não queria competir, mas queria saber se existia espaço para mim quando eu não estivesse inteira. No ensino médio, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Não contei. Eu sentei no banheiro da escola, respirei fundo e esperei passar. Porque pedir ajuda parecia errado. Eu internalizei a ideia de que meu sofrimento precisava ser proporcional ao caos do meu irmão para ser válido. E o caos dele sempre parecia maior. Em casa, a dinâmica era clara. Ele era tratado como frágil, mesmo sendo agressivo. Eu era tratada como forte, mesmo estando exausta. Eu me tornei mediadora involuntária. Quando ele gritava com minha mãe, eu intervinha. Quando minha mãe chorava, eu consolava. Quando a tensão aumentava, eu tentava suavizar. Eu virei reguladora emocional da casa. E ninguém me perguntou se eu queria esse papel.
Com o tempo, comecei a sentir uma raiva silenciosa, não do meu irmão, mas da invisibilidade. Eu não queria que ele sofresse menos. Eu queria que meu sofrimento existisse também. Mas toda vez que eu pensava em reclamar, a culpa vinha forte. Como eu poderia competir com alguém que precisava mais? Essa frase virou prisão psicológica. Porque enquanto alguém sempre precisa mais, você aprende que suas necessidades são luxo. E eu comecei a viver como se sentir fosse excesso, como se querer atenção fosse egoísmo, como se precisar fosse falha de caráter. E isso moldou quem eu estava me tornando. Alguém eficiente, responsável e profundamente sozinha. Eu só percebi o tamanho do estrago quando saí de casa para a faculdade. Achei que, longe da dinâmica familiar, eu finalmente iria me sentir leve, independente, livre. Mas o que aconteceu foi diferente. Eu não sabia pedir ajuda. Dividir apartamento foi um choque. Minhas colegas falavam sobre problemas pequenos como se fossem urgentes. Choravam por términos curtos. Pediam apoio por coisas que, na minha cabeça, eram administráveis. Eu observava em silêncio. Uma parte de mim julgava, outra parte invejava. Como elas conseguiam assumir que precisavam? Eu não sabia fazer isso. Quando tive dificuldades financeiras no primeiro semestre, eu não contei para ninguém. Fiz bicos escondida. Dormi menos, me sobrecarreguei, porque no fundo eu ainda acreditava que ajuda era recurso limitado e que alguém sempre precisava mais do que eu. Nos relacionamentos, o padrão ficou ainda mais evidente. Eu me envolvia com pessoas emocionalmente indisponíveis, pessoas intensas, problemáticas, cheias de crises. Era familiar. Eu sabia cuidar, sabia ouvir, sabia sustentar. Mas quando eu precisava de acolhimento, eu minimizava. Está tudo bem. Não é nada. Eu resolvo. E, ironicamente, eu atraía exatamente o tipo de dinâmica que vivia em casa. Eu virava suporte, virava estabilidade, virava porto seguro. Mas raramente era escolhida como prioridade. Em uma dessas relações, algo me quebrou. Eu estava exausta, sobrecarregada com estágio e provas, e tive uma crise de choro na frente dele. Foi raro. Eu quase nunca deixava escapar. Ele me abraçou e disse: "Eu nem sabia que você ficava assim." Nem eu. Porque eu aprendi a não ficar. Aprendi a ser a forte. E naquele momento, eu senti uma mistura estranha de vergonha e alívio. Vergonha por estar dando trabalho. Alívio por alguém finalmente testemunhar minha fragilidade. Foi aí que percebi o quanto eu tinha me acostumado a ser invisível emocionalmente. Não porque ninguém queria me ver, mas porque eu mesma me escondia. Eu tinha internalizado tanto a lógica de que meu irmão precisava mais, que eu passei a acreditar que eu precisava menos. E isso é uma distorção perigosa. Porque quando você se convence de que suas necessidades são menores, você aceita migalhas. Aceita a atenção parcial, aceita relações desequilibradas, aceita ser segunda opção. Afinal, você está acostumada a sobrar, e essa foi a palavra que começou a ecoar na minha cabeça. Sobra. Eu não era prioridade. Eu era excedente emocional. E pela primeira vez, essa percepção não veio só com tristeza. Veio com incômodo. Um incômodo que começava a parecer o início de mudança. O incômodo virou ruptura no dia em que minha mãe me ligou chorando porque meu irmão tinha se envolvido em mais um problema. Eu estava no meio de uma semana caótica. Tinha entregue um trabalho importante, estava virando noites no estágio e mal estava dormindo. Quando vi o nome dela no celular, já senti o peso antes mesmo de atender. Ela não perguntou como eu estava. Ela começou a falar. Sobre ele. Sobre o cansaço dela. Sobre o medo do futuro. Eu ouvi por 20 minutos, em silêncio. Como sempre fiz. Até que, em um impulso raro, eu disse: "Mãe, eu também não estou bem." Houve uma pausa do outro lado da linha. Não foi longa, mas foi suficiente para eu sentir a antiga tensão no peito. Ela respondeu: "Eu sei, filha, mas seu irmão está em uma situação muito mais grave." Ali estava. A frase com outras palavras. Ele precisa mais. E pela primeira vez na vida, essa frase não me fez encolher. Ela me fez cansar. Eu percebi que se eu continuasse esperando que meu momento viesse naturalmente, ele nunca viria. Porque em uma dinâmica onde sempre há alguém mais urgente, você aprende a se colocar eternamente em segundo plano. E eu já estava adulta. Eu não precisava mais aceitar esse lugar automaticamente. Eu respirei fundo e disse algo que nunca tinha dito. Eu entendo que ele precisa de ajuda, mas eu também preciso. E eu não posso continuar sendo forte o tempo todo. Silêncio. Não houve briga. Não houve grito. Mas houve desconforto. Porque eu estava quebrando um papel antigo. Eu não estava atacando meu irmão.
Eu não estava competindo por sofrimento. Eu estava reivindicando existência. Minha mãe respondeu de forma defensiva. Disse que sempre me deu tudo, que eu nunca passei necessidade, que eu era independente. E eu entendi algo essencial naquele momento. Para ela, eu sempre fui a filha que deu certo. E filhos que dão certo não geram alarme. Mas dar certo não significa não doer. Dar certo não significa não precisar. Dar certo não significa não sentir abandono emocional. Depois daquela ligação, eu chorei. Não só pela conversa, mas pela consciência. Eu tinha passado a vida inteira tentando ser a filha que facilitava tudo. A que não aumentava o problema. A que não criava demanda. A que compensava o caos do irmão. E isso me transformou em alguém extremamente funcional. E profundamente negligenciada emocionalmente. Mas diferente da infância, agora eu tinha a escolha. Eu podia continuar ocupando o lugar da que sobra. Ou podia começar a ocupar espaço, mesmo que isso gerasse desconforto, mesmo que isso quebrasse expectativas. Mesmo que isso me fizesse parecer menos forte. Porque, no fundo, eu estava começando a entender algo importante. Ser forte o tempo todo nunca foi qualidade. Foi adaptação. E adaptações podem ser desaprendidas. Depois daquela conversa, algo mudou na forma como eu me posicionava. Não foi uma transformação dramática. Eu não virei confrontadora. Não passei a exigir atenção de forma agressiva. Mas eu parei de me anular automaticamente. Quando minha mãe ligava para falar do meu irmão, eu escutava, mas colocava limite de tempo. Quando ela começava a transformar a conversa inteira em crise dele, eu dizia: eu posso ouvir um pouco, mas hoje eu também preciso falar. No começo, ela estranhava. Havia pausas desconfortáveis, mudanças de assunto bruscas, às vezes até um tom levemente irritado, porque sistemas familiares resistem quando alguém sai do papel esperado, e o meu papel sempre foi o da filha estável. A que compensa, a que entende, a que não pesa. Só que eu comecei a me perguntar: quem estava compensando por mim? A resposta era simples: ninguém. Eu percebi que passei anos esperando que alguém notasse meu esforço silencioso. Que alguém percebesse que eu também estava cansada. Que alguém dissesse: você também importa. Mas esperar reconhecimento em um sistema acostumado com sua funcionalidade é esperar que ele mude sem ser provocado. E mudança raramente acontece sem desconforto. Eu também comecei a rever minhas relações fora de casa. Percebi que eu ainda me aproximava de pessoas que precisavam de mais. Que tinham crises constantes. Que exigiam que eu fosse porto seguro. Era familiar. Mas eu estava exausta de ser suporte emocional em todos os lugares. Então fiz algo difícil. Comecei a escolher relações equilibradas. Pessoas que perguntavam como eu estava e realmente escutavam. Pessoas que não competiam por sofrimento. Pessoas que não transformavam cada conversa em monólogo sobre o próprio caos. No início eu me sentia estranha, quase culpada por não estar salvando ninguém. Mas aos poucos percebi que vínculo saudável não precisa de drama para existir. Eu também comecei a permitir que minhas fragilidades aparecessem. Na terapia, eu finalmente disse algo que sempre evitei. Eu tenho raiva. Raiva de ter sido invisível. Raiva de ter sido madura cedo demais. Raiva de ter aprendido que minhas necessidades eram secundárias. E admitir essa raiva não me transformou em pessoa ruim. Me transformou em alguém honesta comigo mesma. Eu não odiava meu irmão. Eu não odiava minha mãe. Mas eu odiava o lugar que eu ocupei por tanto tempo. O lugar da que sobra. E reconhecer isso foi libertador, porque eu entendi que não era falta de amor, era falta de equilíbrio. Meu irmão precisava de ajuda real, minha mãe estava sobrecarregada. Mas eu também precisava. E, diferente da infância, agora eu podia suprir parte disso por conta própria. Eu podia me priorizar, podia escolher ambientes onde eu não fosse invisível, podia aprender a pedir. E pela primeira vez eu estava experimentando algo novo. Ser vista sem precisar entrar em colapso para isso. Hoje, quando volto para casa, a dinâmica ainda existe, mas já não me engole. Meu irmão continua sendo intenso. Minha mãe continua se preocupando excessivamente com ele. Algumas estruturas não mudam completamente, mas eu mudei. E isso altera tudo. Eu já não entro automaticamente no papel de mediadora. Quando há crise, eu não corro para estabilizar. Quando há drama, eu não assumo responsabilidade emocional que não é minha. Eu aprendi a separar. Empatia não é autoabandono. Posso me importar sem me anular. Posso apoiar sem me sacrificar. Posso amar sem me diminuir. Demorou anos para eu entender que o problema nunca foi meu irmão precisar mais. O problema foi eu aprender que, por causa disso, eu precisava menos. E essa crença me acompanhou por muito tempo. Ela apareceu nos meus relacionamentos, no trabalho, nas amizades. Sempre que alguém parecia mais urgente,
eu automaticamente recuava. Como se o espaço fosse limitado. Como se só houvesse lugar para um sofrimento por vez. Mas a vida adulta me ensinou algo simples e revolucionário. Necessidade não é competição. Dor não é ranking. E amor saudável não funciona por escassez. Eu não sou menos importante porque alguém também precisa. Eu não sou forte por não pedir ajuda. Eu só fui treinada para sobreviver sendo funcional. Hoje eu sei pedir. Ainda é desconfortável às vezes. Ainda sinto culpa ocasional. Mas eu peço. E quando alguém me escuta, eu não minimizo mais. Eu não digo, não é nada. Eu não digo, deixa pra lá. Eu sustento minha própria importância. Minha relação com minha mãe também mudou, mesmo que sutilmente. Ela ainda se preocupa mais com ele. Mas agora ela sabe que eu não sou indestrutível. E curiosamente, quando eu parei de competir silenciosamente por atenção, eu comecei a receber uma forma diferente de reconhecimento. Não dramática, não exagerada, mas mais honesta. Eu não precisei virar problema para ser vista. Eu precisei parar de aceitar o papel da que sobra. Se eu pudesse falar com a menina de 9 anos na cozinha, eu diria: você não é menos urgente. Você não é forte demais para precisar. Você não precisa esperar sobrar espaço. Você pode ocupar. Eu fui a irmã que sempre sobrou, mas eu não sou mais. Hoje eu escolho lugares onde não sou excedente, onde minha presença não é opcional, onde minha dor não é comparada. Eu não preciso ser a mais problemática para ser importante. Eu só preciso existir. E isso, finalmente, é suficiente. Mesmo depois de tudo que eu entendi, houve uma última situação que me fez perceber o quanto aquele papel ainda tentava me puxar de volta. Foi no aniversário da minha mãe. A família estava reunida. Primos, tios, aquele barulho típico de almoço grande. Meu irmão já chegou alterado, irritado com alguma coisa pequena que virou enorme em segundos. Eu senti o velho reflexo no corpo, o alerta, a tensão nos ombros, a vontade automática de intervir antes que explodisse. Durante anos eu teria levantado da cadeira, teria levado ele para outro cômodo, teria tentado acalmar, teria absorvido. Mas naquele dia, eu fiquei sentada. Eu respirei. Ele começou a discutir com um primo. A voz subiu. Minha mãe olhou para mim instintivamente. Era quase imperceptível. Mas eu reconheci. Aquele olhar dizia, faz alguma coisa. E pela primeira vez, eu não fiz. Não por frieza. Não por vingança. Mas porque não era minha responsabilidade. Meu irmão é adulto. Minha mãe também. Eu não sou o amortecedor emocional oficial da família. A discussão aumentou um pouco. Depois diminuiu. Outros adultos intervieram. A situação se resolveu sem a minha atuação. E aquilo foi revelador. O mundo não desmoronou porque eu não assumi o controle. Eu não precisava manter o sistema funcionando sozinha. Mais tarde, minha mãe comentou, em tom meio crítico: você ficou tão quieta hoje? Antigamente, eu teria interpretado como acusação. Dessa vez, eu respondi calma. Eu estou aprendendo a não carregar tudo. Ela não soube o que dizer, mas eu soube. Eu estava quebrando um ciclo. Porque o papel da filha forte é sedutor. Ele dá identidade, dá sensação de utilidade, dá até certo orgulho silencioso. Ser a que segura a barra, ser a que resolve, ser a que não desmorona. Mas existe um custo invisível. Você vira suporte estrutural e esquece que também é pessoa. Eu passei anos sendo pilar. E pilares não recebem colo. Pilares não tremem. Pilares não reclamam. Pilares só sustentam. Mas eu não nasci para ser estrutura. Eu nasci para ser filha. E filha também pode cansar. Naquela noite, quando voltei para casa, eu senti algo novo. Não era culpa. Não era alívio extremo. Era equilíbrio. Eu estava presente. Eu estava participando. Mas eu não estava me sacrificando. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Eu parei de medir meu valor pela quantidade de caos que eu consigo suportar. Alguns meses depois daquele aniversário, aconteceu algo que, anos atrás, teria me devastado. Meu irmão decidiu começar terapia. Foi iniciativa dele. Minha mãe ficou emocionada. Falava disso como se fosse o maior avanço da história da família. E, de certa forma, era mesmo importante. Mas enquanto ela contava para parentes, amigas, vizinhas, eu percebi um padrão antigo surgindo. Ele estava, mais uma vez, no centro. As conversas giravam em torno do progresso dele, das dificuldades dele, da coragem dele. E eu observei algo curioso dentro de mim. Eu não senti inveja. Não senti competição. Mas senti um pequeno vazio. Porque durante anos, eu fiz terapia escondida. Paguei com meu próprio dinheiro.
Enfrentei meus fantasmas em silêncio. Reconstruí crenças que quase me quebraram. E ninguém transformou isso em marco familiar. Não houve comoção. Não houve discurso sobre coragem. Eu fiz sozinha. E naquele momento eu entendi uma coisa com clareza absoluta. Eu sempre fui silenciosamente resiliente. Só que resiliência silenciosa não gera aplauso. Gera expectativa. As pessoas se acostumam com a sua estabilidade. E quando você é estável, seu esforço vira pano de fundo. Mas dessa vez, a diferença era interna. Eu não precisava mais que minha jornada fosse reconhecida por eles para ser válida. Eu sabia o que eu atravessei. Eu sabia o que foi reaprender a pedir. O que foi aceitar minha própria raiva. O que foi desconstruir a crença de que eu precisava menos. O reconhecimento que eu sempre busquei fora, eu finalmente tinha dentro. Em uma conversa tranquila, semanas depois, minha mãe comentou: "Você sempre foi tão forte. Nunca me deu trabalho." Antigamente, essa frase me orgulhava. Agora, eu respondi diferente. Eu não dava trabalho porque achava que não podia. Ela me olhou confusa. Eu continuei sem agressividade. Eu também precisava, só não sabia pedir. Não foi uma conversa transformadora. Ela não chorou. Não pediu desculpas. Não houve cena dramática. Mas houve algo importante. Eu falei. Eu existi na narrativa. E isso foi suficiente. Porque, no fundo, a maior mudança não estava em fazer minha família me enxergar diferente. Estava em eu me enxergar diferente. Eu não sou a irmã que sobra. Eu sou a irmã que se adaptou cedo demais, que amadureceu antes da hora, que confundiu força com silêncio, mas que finalmente aprendeu a ocupar espaço. Hoje, quando alguém tenta me empurrar automaticamente para o papel de suporte eterno, eu percebo. E escolho conscientemente. Às vezes eu ajudo, às vezes eu escuto, mas não porque é obrigação invisível, porque é escolha. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu não precisei que meu irmão deixasse de precisar. Eu precisei deixar de me diminuir por causa disso. E essa foi a verdadeira virada. Hoje eu entendo que o maior prejuízo de sempre sobrar não foi a falta de atenção. Foi a distorção da minha própria percepção de valor. Eu cresci acreditando que amor era algo que precisava ser merecido através de utilidade. Se eu ajudasse mais, eu seria necessária. Se eu fosse forte, eu seria admirada. Se eu não desse trabalho, eu seria escolhida. E essa foi a mentira silenciosa que eu aprendi dentro de casa. Durante anos eu confundi invisibilidade com maturidade. Confundi silêncio com equilíbrio. Confundi autossuficiência com força. Eu me tornei extremamente competente em sobreviver sozinha. Mas sobreviver não é o mesmo que ser cuidada. E eu também precisava de cuidado. A virada final não foi um grande evento. Foi uma sequência de pequenas escolhas. Escolher dizer, eu não posso agora. Escolher não intermediar conflitos que não eram meus. Escolher falar sobre meus próprios medos sem minimizar. Escolher relações onde eu não era suporte exclusivo. Escolher a mim. E, curiosamente, quanto mais eu ocupava meu espaço, menos eu sentia que estava competindo com alguém. Porque nunca foi uma competição real. Meu irmão precisava de apoio genuíno. Minha mãe estava sobrecarregada. O problema não era ele precisar mais. Era eu ter aprendido que, por isso, eu precisava desaparecer um pouco. Hoje eu sei que espaço emocional não é fila de hospital. Não existe senha que determina quem pode sentir. Eu posso ser estável e ainda assim precisar. Posso ser responsável e ainda assim falhar. Posso ser madura e ainda assim chorar. Eu não sou mais a filha que absorve tudo para manter o sistema funcionando. Se há crise, eu avalio se é minha responsabilidade. Se há tensão, eu não corro automaticamente para resolver. Se há silêncio, eu não preencho para evitar desconforto. Eu permito que cada adulto sustente suas próprias escolhas. E permito que eu sustente as minhas. Minha relação com meu irmão hoje é diferente. Não é baseada em rivalidade silenciosa, nem em culpa. Eu não preciso que ele precise menos para eu existir mais. Eu só preciso continuar me autorizando a ocupar espaço. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar a menina de 9 anos que ouviu "ele precisa mais", eu diria algo simples. Isso não significa que você precisa menos. Você não é excedente. Você não é reserva emocional. Você não é o plano B afetivo da família. Você é filha também. E filha não é função. É vínculo. Eu fui a irmã que sempre sobrou. Mas eu não sou mais sobra na minha própria vida. Hoje eu escolho lugares onde minha presença é desejada, não tolerada. Onde minha dor é ouvida,
não comparada, onde minha força não é exigência permanente. Eu não precisei me tornar problema para ser vista. Eu precisei parar de aceitar invisibilidade como normal. E no fim, essa foi a maior libertação. Eu nunca fui menos urgente. Eu só estava acostumada a esperar sobrar espaço. Agora eu entro. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.